Vamos oficialmente abrir essa reunião de hoje. Eu, de modo geral, não apresento o nosso palestrante, só menciono o nome, enfim, e deixo para o professor Marrone fazer a apresentação formal. Mas, para Leonor, eu acho que nem isso eu preciso fazer, porque a Leonor é nossa amiga, colega, com um enorme brilho próprio, médica, historiadora, com passagens sequenciais por grandes instituições culturais aqui da nossa cidade, vamos limitar a cidade, e não há quem goste desta área da história da medicina que não conheça a Leonor. Então, qualquer menção mais específica, eu vou deixar para o professor Marrone mencionar. Pois não, Marrone? Boa tarde a todos, obrigado pelo comparecimento, obrigado por aceitar o nosso convite. A Leonor Batista Schwartzman é médica formada na URGS, tem residência médica em pediatria no Hospital da Criança Santo Antônio e tem pós-graduação em saúde pública do IMEC e pós-graduação em pediatria ainda no Middlesex de Londres, pós-graduação em nutrição materno-infantil também, digamos, pela Unicef, a Organização Mundial da Saúde, na Universidade de Wageningen, no Instituto de Doenças Tropicais de Amsterdã, nos Países Baixos. Ela também é bacharel e mestre e doutora em História na PUC, com foco na História da Medicina do Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo, ela também é uma pesquisadora da medicina, da história da medicina, e participa de muitas atividades relacionadas com as nossas instituições. Tanto é que ela dirigiu o Memorial do Rio Grande do Sul, presidiu o Museu da História da Medicina do Rio Grande do Sul, é fundadora e ex-presidente da Associação, né, da História da Medicina do Rio Grande do Sul, e tem vários livros, artigos publicados relacionados ao tema. Né? E foi convidada para nos ilustrar com alguns dos seus diversos tipos de conhecimentos relacionados à medicina, especificamente aos médicos do Rio Grande do Sul, sejam alemães ou italianos, né? Mas tem alguns aspectos que são tópicos especiais, mais específicos, e que creio que seja um desses que ela nos irá brindar hoje, com as doenças infecciosas e o impedimento à imigração, o caso do tracoma. Portanto, abra os nossos olhos e nos traga essas informações. Obrigado. Bom, boa tarde, senhoras e senhores, membros da Academia Rio Grandense de Medicina. Saúdo também aqueles que estão nos assistindo online. É com muita alegria que aceitei o convite para palestrar na sessão cultural do mês de novembro. Obrigada, professor Cláudio Marrone. Obrigada, professora Miriam Oliveira. Bom, vou então falar sobre uma doença que foi muito presente no nosso meio, no primeiro terço da história do Rio Grande do Sul. Eu vou começar com essa citação do Dr. Carlos Siedel, que foi diretor-geral de saúde pública, uma espécie de ministro da saúde, no ano de 1917. Então, resumindo, é sabido que foram colonos que trouxeram o tracoma ao Brasil. E já que não soubemos evitar a sua entrada, cumpre-nos cercear a sua disseminação, destruindo a pecha que se nos atira agora de país do tracoma, como outrora se nos chamava de país da febre amarela. E ele considera que essa era menos nociva, porquanto não deixava após si cegos e incapazes para o trabalho pesmorto de uma nação. Saiu essa publicação, né, das impressões de uma viagem no jornal A Federação, que era um dos mais importantes jornais de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul.
Bom, então o tracoma, né, final do século XIX, início do XX, era considerado uma enfermidade contagiosa e perigosa por profissional de médico. Sem voz. Congelou por alguma razão. Estamos sem som. Sem voz. Ela está com a Fluxo imagem... Olá. Que se refletir na inspeção de imigrantes em campanhas de caráter sanitário que foram produzidos com a finalidade de controlar a entrada de pessoas pelas fronteiras dos países. Esse jornal, né, como eu falei anteriormente, mostra, em 1928, um habeas corpus impetrado por uma imigrante síria, que era a Masal Beraka, era uma viúva, maior de 50 anos, imigrante que veio pelo vapor Croá em novembro de 27. Bom, essa paciente adquiriu tracoma durante a viagem. E ela tinha, no Brasil, até em Porto Alegre, 2 filhos, que seriam seus arrimos, e que antes estava sã, e foi detida na Ilha das Flores, depois encaminhada para o hospital ali localizada para seu tratamento. Apesar do habeas corpus, foi negada a sua entrada no Brasil. Bom, aqui só para mostrar para vocês, no Porto de Gênova, 1910, o aglomerado de pessoas, as condições, né, precaríssimas de higiene que havia no porto, nos navios, principalmente nas segundas e terceiras classes, excesso de pessoas sendo transportadas, né? Então, a possibilidade de doenças infecciosas. Bom, essa foto, eu não tenho foto do Brasil, mas tenho esse exame feito pelos imigrantes em Ellis Island, né, em Nova York, na ilha que hoje tem a Estátua da Liberdade. Aqui são os instrumentos utilizados, a coleção desse parque, desse museu lá em Nova York, com os instrumentos utilizados. Bom, então, eu sempre gosto de falar sobre esse Burguier, esse historiador, quando se avalia um fenômeno epidêmico. No caso aqui foi endêmico, se tornou endêmico. Então, é analisar a maneira como a organização e as normas culturais de uma sociedade puderam digerir as injunções do meio natural e enfrentá-las. E, então, dessa maneira, vão ressaltar a problemática social e as formas de relação com o corpo que havia naquela época. Bom, tracoma, então, para quem não conhece, é uma doença inflamatória, evolução crônica e recidivante, feita pela Chlamydia trachomatis. Ela ocorre nas precárias condições socioeconômicas e de saneamento. Atualmente, né, o que é o grupo reservatório principal são crianças de até 10 anos de idade e que estão presentes nas localidades onde o tracoma é endêmico. Ocorre prejuízos visuais e cegueira irreversível. É a doença infecciosa que mais causa, que origina a cegueira. Tratamento, então, pela azitromicina. Aqui uma fotografia de uma criança com tracoma e as reações que ocorrem na pálpebra que evoluem, né, para uma futura ou não cegueira, uma disfunção do aparelho, né, da visão. Bom, aqui esse slide mostra uma foto do Global Health Observatory Map Gallery. Então, é o status de eliminação do tracoma como problema de saúde pública em 2018. Então, vocês veem que no Brasil existem ainda áreas onde o tracoma existe. E, então, o tracoma, junto com a filariose linfática, a oncocercose, as eumintíases e a esquistossomose são considerados doenças tropicais negligenciadas. Bom, aqui, então, nós temos uma foto, uma reprodução do quadro de Rugendas, Navio Negreiro, de 1830. Em cima, então, existe o professor, né, que foi o doutor Sigol, que foi um dos fundadores da Academia Nacional de Medicina, escreveu um livro do clima e das doenças do Brasil, ou estatística médica desse império. Primeiramente foi em francês e, recentemente, foi traduzido numa bela edição da Fiocruz.
Então, ele falava que a oftalmia ou conjuntivite purulenta, oriunda do Egito, foi trazida pelos navios negreiros e causou epidemias no litoral brasileiro. Então, esse início, no livro dele, de 1844, ele fala até de um asilo de crianças pobres lá no Rio de Janeiro, que todas as crianças ficaram acometidas. Bom, o Saint-Hilaire, né, que você sabe, visitou o Rio Grande do Sul no 1820, ele citou que a areia que o vento atira continuamente aos olhos das pessoas produz no Rio Grande oftalmias muito frequentes. Aqui, claro que não existe, nós não temos, eu só tenho essa informação, mas assim a gente vê a presença de uma doença oftalmológica, né, causada por uma circunstância. Então, nós temos no Brasil considerados, foram 3 grandes focos de linhas e de dispersão do tracoma. O primeiro foi o foco do Ceará, que se originou a partir da vinda de ciganos que foram expulsos de Portugal em 1792. Ali a doença disseminou. Depois, o segundo foco acompanha a grande migração, no caso, principalmente dos europeus, e em especial dos originários da Península Itálica, da Alemanha, né, que foi a grande quantidade de imigrantes, e o terceiro foco não deixaria de ser o Rio Grande do Sul, pelo grande volume de colonos imigrantes que foram, a maioria deles, um grande número, se estabeleceu em colônias aqui no Rio Grande do Sul. Bom, então, o São Paulo foi estado pioneiro no tratamento e a prevenção. Em 1904, nós temos uma primeira lei que foi proibir a entrada de imigrantes no Porto de Santos. Essa que seria, né, os imigrantes não poderiam baixar dos navios, mas os cafeicultores precisavam da mão de obra desses imigrantes. Então, foi banida. Em 1906, nós temos a primeira campanha contra o tracoma no país, em São Paulo. Bom, no Brasil, nós temos, em 1923, o regulamento do Departamento Nacional de Saúde Pública com a proibição de desembarque dos imigrantes tracomatosos, que era como eles eram chamados. No Rio Grande do Sul, então, eu vou falar mais seguinte, nós temos ausências de medidas oficiais até a década de 1930. Bom, você só para relembrar, o que o Rio Grande do Sul, no início do século passado, havia uma carência dos cuidados de saúde, uma ênfase somente na tuberculose e sífilis, e o Estado, devido à ideologia positivista, né, não possuía o dever da assistência, deixando às comunidades a responsabilidade pela saúde, o encargo de cuidar de seus doentes e a maneira de como se proteger. Tudo é a famigerada liberdade individual que nós tivemos aqui. Os equipamentos hospitalares eram as santas casas, instituições particulares e associações beneficentes, principalmente. Então, nós temos, início, uma pessoa que foi muito importante para falar, que falava muito nos jornais, em editoriais, era o professor Vitor de Brito. Ele, como você sabe, foi um dos fundadores da Faculdade de Medicina e Farmácia, foi fundador da Sociedade de Medicina de Porto Alegre, professor da cadeira de oftalmologia, escrevia em jornais, editoriais, muito seguidamente sobre diversos assuntos médicos, e foi o chefe do Serviço de Oftalmologia da Santa Casa de Porto Alegre até, acho que a década de 20, e também foi parlamentar. Bom, então, teve o 3º Congresso Científico na capital federal, em 1905. Tem o texto do Dr. Brito na revista Brasil Médico. Ele fala, então, sobre o problema do tracoma no Rio Grande do Sul, como eles eram considerados, esses indivíduos eram considerados estigmatizados, eles viam nas consultas com os olhos purulentos, com secreções, com panos, acompanhados sempre por algum familiar, e eram umas figuras, assim, que ele fala muito tristes de serem vistas. E, nesse artigo, ele discute que também, na Argentina, queriam dizer que aqui no Rio Grande do Sul havia muitos pacientes, pessoas, né, com tracoma. Bom, aí ele discute o que teria mais na Argentina, em São Paulo. Bom, o que sabemos que tinha um médico argentino chamado Dr. Weniker, que sugeriu
que o Brasil tinha se tornado um foco perigosíssimo do tracoma. Você sabe que para chegar na Argentina, claro, de navio, paravam os portos Rio, São Paulo, Santos, Santos, São Paulo não, Santos, depois outras cidades, Santa Catarina, menores, vinham para o Porto Rio Grande, Montevidéu, Buenos Aires. Então, era um assunto muito delicado, havia vários acordos, né, para esse controle de passageiros. Bom, nesse período, então, nós temos a intensificação das medidas de caráter internacional, que seria impedir a entrada dos imigrantes tracomatosos nos portos e com uma fiscalização rigorosa, o que ele sugeriu. Então, ele diz que se tornou um assunto de defesa nacional. Bom, ele fala sobre a conduta preconizada para se evitar o tracoma, serão os cuidados de higiene, não usar, compartilhar utensílios, bom, tudo isso, as habitações teriam que ser limpas, arejadas, todas essas questões para deixar o ambiente mais adequado. Bom, então, só um exemplo, esse jornal, então, de outubro de 1910, na primeira página temos um dos editoriais que ele escreve, que é o Tracoma e o Rio Grande. O problema profilático está muito pequeno. Bom, então, no serviço esse de olhos da Santa Casa, o doutor Vitor de Britos afirma que havia uma média de 60 indivíduos acompanhados diariamente, ambulatoriais e hospitalizados. Então, ele cita que essa cifra é bem significativa para dar uma ideia aproximada da proporção de tracomatosos entre nós. Então, provavelmente, a maioria, né, que se sabe, eram os pacientes provindos das regiões coloniais, com sequelas de tratamentos cirúrgicos mal conduzidos. Ele fala aqui de cauterizações profundas, excisões, que levaram à destruição da mucosa e formação de extensos cordões cicatriciais e alterações da conjuntiva palpebral. Bom, então, é interessante que essas informações foram difíceis de ser obtidas. Os dados remanescentes que nós temos hoje em dia na Santa Casa são os livros de entrada e alta, com diagnóstico feito por uma pessoa assim, que a gente não sabe a formação. Mas nos relatórios da provedoria, em teses feitas, né, por alunos, né, daquele período, a gente consegue ter essas informações. Então, só para aqui a nacionalidade que ele fala, então, nós tínhamos na enfermaria, entre 1902 e 1904, foram 155 indivíduos acompanhados. Então, ele é dividido por origem, né? Em cima, origem brasileira, 25, o brasileiro de origem germânica, 62, italianos, brasileiros de origem italiana, 8, depois, né, mostra ali os imigrantes diretos ou descendentes, né, toda essa listagem com essa doença. Bom, os tratamentos disponíveis, então, em 1910, depois o doutor Marcon pode comentar, eram sais orgânicos de prata, jequiriti, massagens medicamentosas, nitrato de prata, sulfato de cobre sublimado, destilações de protargol ou argirol, pomada amarela, escarificações com sulfato de cobre, uso de rádio, eletrólise e terapias combinadas, método electrosublimado jequitirico. Bom, é difícil dizer essas palavras. Então, então nós temos as características dos imigrantes internados na Santa Casa de Porto Alegre no período de 1907 a 1911. Isso atualmente é um projeto desenvolvido na Santa Casa, lá no CHC, onde se tem está sendo digitalizado sobre o ingresso dos imigrantes, as doenças dos imigrantes. Está bem que nesse período, então, que foi o que restou só esse livro de entradas, porque tinham também os pacientes que eram atendidos em ambulatório, que não constam nesse livro de entradas e alta de indivíduos, né? Então, havia quase 4 mil imigrantes internados, só 30 tracomatose, um número bem pequeno, mas os países de procedência ocupavam as imigrações, Itália, Rússia, Alemanha, Síria e Espanha. Eram 20 homens, 10 mulheres.
A mediana da idade, né, era entre 2 e 77 anos, foi de 38 anos. 75% dos homens eram casados, pobres e agricultores. Esses 30, só 2 eram pensionistas, ou seja, pagaram pelo seu atendimento. Todos os outros eram considerados pobres. E vocês vejam o período de internação longo, média 33 dias, né, que chegava a ser de 289 dias de internação. Nós temos a alta a pedido bem elevada, 33% dos casos. Aqui foram só 5 casos pincelados, mas para vocês terem uma ideia, da primeira ali, uma mulher casada, serviço doméstico, teve alta curada e ficou de 78 dias internados. Depois tem uma alemã casada, serviço doméstico, condições de alta melhor, e ela teve 2 internações, uma de 212 dias e outra 203 dias. Abaixo temos uma alta pedido, depois de 144 dias, era esperado, né? E por último, tem uma menina de 7 anos, que teve alta considerada melhor, com 101 dias de internação. Então, eu trouxe esse médico, o doutor Arrigo Cini, que eles vão ter uma querela entre o doutor Vitor de Brito e o doutor Arrigo Cini, que vai sair nos jornais em 1910, uma discussão bem severa, bem desagradável, né? Que sai com o nome de ambos, o que um diz do outro. Então, esse médico veio em 1901, após período para Porto Alegre, após período no Hospital Italiano de Buenos Aires, foi sócio, benfeitor e médico da Sociedade Portuguesa de Beneficência, e era o chefe do ambulatório do Hospital da Beneficência Portuguesa. Bom, então, o Brito acusa ele de prática de usar métodos não adequados para pacientes, uma infinidade de usar propaganda nos jornais, uma infinidade de coisas que ele não considerava adequada por um médico. Então, ele disse que tinha que ter uma prevenção contra os soi-disant portadores de remédios milagrosos. E aqui, então, que é interessante para vocês terem conhecimento, a discussão, que ele diz: venha, pois, o ilustre confrade, seja quem for, grego, troiano, alemão ou italiano. Meu serviço hospitalar está inteiramente às suas ordens. Os pacientes serão confiados aos seus cuidados e eu, passando de professor a enfermeiro, terei o prazer em ser seu auxiliar e registrar os resultados colhidos pela ressuscitada eletrólise no tracoma. Então, como eu disse, tinha era formado com diploma, tudo, mas essa briga discute o que havia no período, que era a liberdade profissional, os aspectos de charlatanismo. Ele, claro, ele traz uma modernidade no atendimento, uma inovação médica. E sempre lembrar que havia a questão da concorrência profissional. A maioria dos médicos estrangeiros, ou médicos, atendiam no Hospital da Beneficência Portuguesa. Os médicos de origem brasileira eram os professores da Faculdade de Medicina e os que atendiam na Santa Casa. Mas depois, a gente vendo na pesquisa, alguma coisa entre esses 2 médicos, eles já se conheciam anteriormente, tanto que o Cini chegou a substituí-lo, o Vitor de Brito, nos seus atendimentos do hospital, de Santa Casa. Uma propaganda, colírio visual. Então, vocês me desculpam a qualidade, mas foi a que eu consegui. As moléstias dos olhos inutilizam uma grande parte da humanidade. Então, ele fala, não diz qual é o preparado, só fala dos efeitos benéficos deste medicamento. Bom, então, no Rio Grande do Sul, nós temos a reforma sanitária de 29, aí o Getúlio Vargas era o presidente do Estado, quando ocorre a organização de serviços de saúde. Não tem nenhuma referência ao tracoma. A partir de 35, havia os debates políticos na Assembleia Legislativa e surge a presença do tracoma. Então, nesse período, ele já estava endêmica.
A crença no acometimento ainda estava, no entretanto, fortemente arraigada aos deslocamentos populacionais, especialmente de colonos imigrantes, esquecendo o vínculo com a ausência de cuidados médicos, a falta de condições de higiene e a precariedade do saneamento. Nós temos 3 médicos parlamentares que discutiram na Assembleia sobre o tracoma. Bom, nós temos o doutor Décio Martins Costa, né, que vocês sabem, foi professor da Faculdade de Medicina da URGS e também da Faculdade Católica de Medicina. Foi o criador do Hospital Santo Antônio, professor do Instituto de Educação, fundador do CIMERS, da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, e foi presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria e parlamentar reconhecido. Então, ele cita que na zona colonial, nas ubérrimas terras que os colonos italianos e alemães vieram embelezar e enriquecer, convertendo-as em pátrias de seus filhos, o tracoma castiga o trabalhador honrado. Tudo nos falta, desde as grandes obras de maior saneamento, garantidoras da verdadeira profilaxia, aos simples hospitais de assistência, isso em 1935. Bom, aqui eu não consegui uma foto procurei, mas, bom, do Hospital Santo Antônio, que vocês todos conhecem, mas só para mostrar na Picada Café que existe essa escola com nome em homenagem ao Dr. Décio Martins Costa. Bom, depois nós temos o Dr. Argemiro Dornelles, que questionou os escassos preceitos reguladores da imigração. Então, aqui nós já temos aspectos de eugenia, né, que estava muito em voga naquele período, em todo o mundo, quer dizer, nos Estados Unidos e na Europa. Então, a pós-guerra despejou nos portos brasileiros, na Primeira Guerra, levas de indesejáveis, enfermos e mutilados, enfermos do corpo e doentes da alma, e até portadores de enfermidades não conhecidas. E, por último, o doutor Júlio Diogo, que cumpre ao governo estadual, né, realizar a fiscalização e a profilaxia eficiente, honesta e severa dos portos, fronteiras e hinterland, que é um termo que sempre aparece, para evitar que entrem no nosso território elementos que, ao invés de contribuir para a grandeza econômica, venham aumentar o número dos inválidos e mendigos. Bom, nós temos, então, que foi nesse período, foi feita a Constituição Estadual de 35. Então, referente à política sanitária, o artigo 115 dizia que o Estado promoverá os serviços hospitalares, os de higiene e os de combate aos males específicos e contagiosos, como a tuberculose, lepra, tracoma, malária, sífilis, as moléstias venéreas e verminoses. Bom, já no decreto-lei de maio de 1938, né, referente à entrada de estrangeiros no território nacional, no seu artigo 1, então, não será permitida a entrada de estrangeiros de um ou outro sexo, aleijados ou mutilados, inválidos, cegos, surdos e mudos, que apresentam afecção nervosa ou mental de qualquer natureza, alcoolistas ou toxomanos, e doentes de moléstias infecto-contagiosas graves, especialmente tuberculose, tracoma, infecção venérea e lepra. Bom, o doutor Humberto Bisco, em sua tese, escrita em 1937, ele faz um levantamento, então já nós estamos, né, já no final da década de 30, dos pacientes tracomatosos na enfermaria de oftalmologia. Então, para vocês verem, em relação aos doentes, né, sempre a média está em torno de 7% ou 8% dos pacientes atendidos ambulatorialmente ou internados, e que os homens são um pouco mais, o número mais alto. Então, em sua tese, o tracoma no Rio Grande do Sul, ele mostra, né, ele critica a persistência de considerações sobre preferencial acometimento de colonos e de poupar negros, caboclos e brasileiros, e que ele presenciou muitos enfermos em acompanhamento na Santa Casa, que eram de cor preta e brasileiros natos. Cita o ativo charlatanismo do tratamento desses indivíduos provenientes principalmente do interior do estado, e a dor de olhos, como era chamada, que era tratada com passes espíritas, benzeduras
e até com terapêutica excremencial, que seria a utilização de urina de crianças. Bom, então, em 1938, né, foi criado o Departamento Estadual de Saúde, o combate ao tracoma. Bom, vocês me desculpem, tem muito texto, bom, mas como seria feita a administração desses serviços de combate ao tracoma? Então, ele torna-se uma doença de notificação obrigatório e haveria cursos práticos de tracomologia destinados aos médicos dos centros de saúde e postos de higiene no interior do estado. Então, existe todo um apanhado, né? A utilização da propaganda técnica, principalmente jornais, atividades educacionais, com cursos de profilaxia para educadoras, sanitárias, professoras, bom, tudo isso, e o tratamento, então, que já tinha chegado nesse período, pela sulfalinamida. Em 1943, então, o governo federal criou a Campanha Federal contra o Tracoma, criada pelo Departamento Nacional de Saúde Pública. Aí ficou uma coisa oficialmente nacional. Mas e nós podemos dizer que no Rio Grande do Sul, em 1950, havia incidência de indivíduos com tracoma em torno de 30 mil casos. A maior frequência eram habitantes de Cruz Alta, Soledade, Ijuí, Marcelino Ramos, toda essa fronteira, Passo Fundo, Palmeiras, mas havia pequenos focos em Bagé, Caxias do Sul, Caçapava, Dom Pedrito e vilas situadas nas redondezas das cidades. Havia um terror, assim, que é relatado, da chegada nas grandes cidades, nesse período. Então, como considerações finais, podemos dizer que o tracoma tornou-se, então, uma doença endêmica. Na década de 30, severas consequências da doença para os grupos, né, das regiões coloniais foram argumentos para a criação de um suporte para a profilaxia e tratamento. Em relação ao ingresso de doentes, as medidas de controle e legislação identificam a origem de uma política transnacional no controle sanitário da imigração internacional. Quanto ao Brasil, a doença foi utilizada instrumentalmente para controlar e cercear a entrada de imigrantes indesejáveis ou doentes. Nosso país usou as mesmas práticas de caráter eugênico em curso nos países europeus e americanos. Bom, eu gostaria, então, de agradecer a participação de todos, e agora vamos para as perguntas que eu acho que todos gostariam de fazer. Tá? Muito bem, muito obrigado pela tua preciosa apresentação, nos ilustrando com um tipo de característica de doença infecciosa que nos acometeu por muito tempo e que creio que, no momento, não deverá ser das mais frequentes. Considerando o fato de estar presente o professor Ítalo Marcon, professor titular da cadeira de oftalmologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e um grande entendido em olhos, gostaria que tu fizesse algum comentário. Obrigado, Marrone, pela deferência. Gostei muito, como não podia deixar de ser, dessa explanação histórica, né? Talvez eu fale um pouco assim que o tracoma ele é causado pela clamídia trachomática, que são 4 tipos, né, de clamídias, né? É uma doença altamente infecciosa que se transmite pelo contato direto por utensílios, toalhas, lençóis, coisas desse tipo. E realmente ela é uma doença evolutiva, né? Na sua fase inicial ela é inflamatória, muito parecida com as outras conjuntivites, mas a que causa cegueira realmente é a fase cicatricial. Como a pálpebra, a parte da conjuntiva pálpebral é rica em glândulas lacrimais, que são fundamentais para a manutenção da integridade da conjuntiva e da córnea, essas glândulas elas vão sendo destruídas, então essa
cicatrização é que leva à cegueira, inclusive, e aderências, os chamados cimbréfaros. A pálpebra acaba grudando na córnea, na conjuntiva própria, e a córnea fica opaca, tipo leitosa. Isso é que levava à cegueira. Então, é uma doença de evolução lenta, e que, naquela época, claro, o sulfato de zinco, o nitrato de prata eram os únicos medicamentos disponíveis. A maioria das regiões do Brasil são hoje isentas da presença do tracoma, mas no Norte e Nordeste tem, inclusive, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia faz incursões para essas regiões e se constata ainda a presença do tracoma. Hoje em dia, o tratamento é muito simples. Tomar 1 ou 2 comprimidos de azitromicina, um dia 2, e está resolvido. A clamídia é muito suscetível a esse tratamento. Tem outros tratamentos, além da eritromicina, a terramicina, antes do aparecimento da azitromicina, mas hoje o tratamento clássico e simples, né? 1 ou 2 comprimidos de azitromicina resolve esse problema. Então, a causa da cegueira mesmo é a cicatrização e a perda da transparência pela destruição da lágrima do paciente. Então, mas muito boa a tua explanação, e realmente foi um problema muito sério, né, naquela época, que não tinha tratamento, né? E, claro, aí você fazia as cauterizações, que são as papilas e os folículos linfóides da conjuntiva que se inflamavam. Aí, todos esses tratamentos, tinham aparelhos que faziam espremiam essas glândulas, tentando melhorar. Então, era um tratamento muito traumático e pouco efetivo naquela época. Mas eu acho que não tinha muito mais a acrescentar, e fiquei muito feliz de nos conhecermos, fosse minha vizinha, lá na Praça Maurício Cardoso. Então, é uma alegria grande, né? É, sim. E essa tua trajetória, né, como médica e como historiadora, né, que eu gosto muito. Falasse do Vitor de Brito, eu escrevi o capítulo do nosso livro, e o Vitor de Brito realmente foi um pioneiro, né? Desde antes de 1896 até 1924, quando ele faleceu. Ele realmente foi o pioneiro na oftalmologia, e era uma pessoa brilhante, além de médico, oftalmologista, foi político, né? E parece que não era muito fácil de lidar com Não, eu acho que devia ser bem difícil, que falam. Difícil. Mas ele foi muito importante na oftalmologia. Te agradeço muito a tua participação e te cumprimento. Muito obrigada. Blau Fabrício de Souza, queres falar? Não, obrigado. Estou a elogiar a palestra. Obrigada, Blau. Germano Bonó. Eu queria também cumprimentar a Leonor, porque ela hoje me permitiu me esclarecer uma série de coisas que eu não entendia bem. Quando eu, logo depois de formado, eu fui trabalhar na fronteira do Brasil com a Colômbia e com o Peru. E estava preparado para enfrentar lá o problema da lepra e o problema da tuberculose. E quando cheguei lá, o pessoal do laboratório do hospital diz assim, olha, nós temos muito problema de tracoma aqui. Eu que, embora formado em medicina, nunca tinha ouvido falar em tracoma. Fiquei meio assim, mas tinha um livro da Organização Pan-Americana que instruía bem, e já existia antibiótico, já existia orientação, foi tudo assim, bem tranquilo. Então, isso em 1979. Mais adiante, por volta de 1970 e poucos, andando aí pelo interior do Rio Grande, na terra do Blau, lá para as bandas de Lavras, eu fui visitar o posto de saúde. Tinha um livro jogado no chão do banheiro do posto de saúde, e eu peguei o livro e disse assim, o que vocês vão fazer com esse livro? Não, isso aí tudo vai ser descartado, vai tudo ser posto fora. Bem, o livro era o Panteão Médico, né? E eu disse assim, não, quem sabe vocês me dão isso e eu vou levar isso para mim, um presente. Não, só pode levar, que isso vai ir para o lixo. Aí abro também, posteriormente, esse livro,
E ele tem um arrazoado sobre o tracoma bastante extenso. Então, de posse dessa publicação do Panteão Médico, da minha curta experiência em tracoma na fronteira do Brasil com a Colômbia e Peru, eu disse, bom, não entendia bem da importância da doença, que hoje, Leonor, tu permitisse que a gente tomasse um conhecimento bem profundo da sua trajetória aqui. Eu acrescentaria duas coisas. Uma, nesse livro do Panteão Médico, um artigo do Ivo Correia Maia sobre tracoma. São páginas e páginas. E outro do Aldeir Esteves, que era do Departamento Estadual de Saúde, que tu citasses, foi criado em 1939, e tinha um serviço de tracoma por parte do departamento. E Aldeir Esteves era que chefiava isso. Então, obrigado, te agradeço muito essa contribuição bem importante que tu desse para a história da oftalmologia, me permite, Marcon, dizer, do Rio Grande do Sul e da medicina em geral. Obrigada. Valdomiro Carlos Manfroy. Boa tarde. Você desculpe porque eu entrei um pouco atrasado, né? Eu tive um problema de internet, demorei 15 minutos, então não vi o começo. Mas é uma honra muito grande te ver mais uma vez, fazer uma brilhante palestra e lembrar daquela menina que foi aluna, tão interessada na época, né? E certamente já se via que nós teríamos no futuro uma pessoa brilhante como tu és hoje. Eu gostaria de aproveitar o teu trabalho, porque eu não sou entendido na área, mas dizer que eu, quando guri, me criei no interior e vi muita gente de olho tapado, tá? Durante semanas e semanas, e eu vi dizer que se usava molhar com urina de criança, assim. Eu vi, me lembro disso, como guri. Então, é uma realidade que existiu. E vou aproveitar para prestar mais uma homenagem à instituição que tu coordena agora, que é o Instituto Histórico e Cultural Santa Casa. Ao ver o teu trabalho, lembrei das vezes que eu estive pesquisando lá, e é uma relíquia. As anotações da porta de entrada da Santa Casa, dia a dia, paciente a paciente, idade, sintomas, de onde veio, tá? Tudo no livro, assim, é uma coisa histórica que pouca gente, acho que sabe que tem no Brasil uma coisa tão importante como tem no Centro Histórico. Parabéns, então, por ti e pela instituição. Claro que, se não fosse uma pesquisadora atenta como tu és, não adiantaria nada aquele material riquíssimo repousar lá, porque ficaria parado, né? Mas ele está aqui conosco. Obrigado. Viu? Bom, não, só quero fazer uma parte, Manfroy. Eu coordeno o ciclo de palestras lá da Santa Casa. Quem coordena a parte do histórica é a professora Vera Barroso. E, né, eu participo, mas a coordenação é dela, do Arquivo Histórico, né, que há anos ela trabalha lá. É muito interessante que tu falasse sobre isso, que durante a faculdade de medicina, né, essa utilização desses tratamentos de excrementos, a gente nunca ouviu falar. Depois, mais tarde, a gente começa a ver que existiam essas possibilidades erradas, óbvias, que a gente não tomava conhecimento. Então, foi muito importante tu falar essa tua experiência, né, que a gente tem das crianças, como se viu, eu também me lembro, quando eu era criança, de ver pessoas, indivíduos na rua, assim, andando com os olhos marejados, que era uma coisa meio assustadora, que a gente tinha muito medo. Temes, professora Temes. Leonor, eu adorei a tua palestra. Obrigada, Temes. Sensível, inteligente, com um aprofundamento possível para quem não é da área. Então, aspectos históricos achei muito interessante. Eu também, como Manfroy, sou do interior e também lembro de coisas como botar xixi nos olhos e etc, etc. E fico louca para te sugerir que, aí agora na minha área, que é fígado,
porque tem tanta coisa interessante que, do ponto de vista histórico, tu podia... Estou querendo te explorar no sentido de que tu possas aprofundar, e no caso, eu me lembro em São Gabriel, preocupação com hidatidose. E tinha uma enorme preocupação, porque vinculada ao Uruguai, Argentina, e os reflexos, inclusive, econômico-financeiros disso. Então, eu quero que estenda o teu interesse para o fígado. Certo. É o órgão mais importante do corpo. Obrigada, querida. Claro. Continua assim, que está ótimo. Certo. Obrigada, Tênis. Paulo Prats. Está sem som. Boa noite. Eu só queria dizer que eu acho que essa é a terceira ou quarta palestra que eu assisto da doutora Leonor, sempre com o mesmo brilhantismo, e eu fico assim admirado, porque eu gosto muito também de história, e a Leonor é versada em história, e sempre os temas que ela fala são maravilhosos, né? Como esse de hoje, né? E eu sou do interior, eu também vi muitos casos de tracoma, que era uma doença que não tinha, quase que não tinha cura, não é, o Ítalo? É isso aí. Eu não sabia disso que tu dissesse, né? 2 comprimidos de antibiótico já cura o tracoma, não sabia disso. Mas, Leonor, eu queria te cumprimentar e eu gostaria, sinceramente, de participar de mais palestras tuas. Eu acho que essa que não seja a última que eu assista. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte: por que tu não faz parte da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina ainda? Não, deixa. Só uma pergunta só, né? Porque a academia está perdendo um membro muito importante. Meus parabéns, muito obrigado. Viu? Muito obrigada, Prats, muito obrigada. Paulo Belmonte Abreu. Foi um prazer ouvir, muito bem montado. Então, só o teu debate me deu uma questão que eu queria ver se pudesse responder, que eu não tinha essa ideia do controle eugênico de imigração, né? Porque a gente sabe até da história americana, que eles ficavam em Ellis Island fazendo quarentena, né? Aqui eu não sei se detectar se havia uma quarentena ou simplesmente não era aceito, e eu fico pensando nesses pobres viajantes que até que contraíram até na viagem, depois tem que voltar, o que acontece com eles, né? Sim, bom, aquele exemplo que eu dei da Síria, chegou a ter um habeas corpus, foi para o STF, quer dizer, foi uma coisa meio longa, e ela era em 27, não havia um tratamento eficaz, e ela não foi admitida no Brasil. Diferente seria se ela fosse brasileira, né? Aí mudava, aí seria admitida. Mas a gente sabe que, assim, nesse período, ante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos controles de fronteiras, que não eram só pessoas doentes, mas pessoas, né, a gente sabe, indivíduos de religiões diferentes, judeus, que foi o caso, foi negada a entrada. No Brasil tem casos de vários navios que voltaram para a Europa. Então, é uma história que era muito presente na medicina daquele período, a questão eugênica, então, com suas repercussões. Então, é além de doenças, ou aproveitavam doenças para negar a entrada. Então, foi um período, então, que era caracterizado pela eugenia, né, que a gente só fala dos nazistas, mas que, né, nós temos uma repercussão muito mais importante. Espero ter te respondido. Doutor Blau, de novo. Olha, realmente eu queria, com as complementações, ficou melhor ainda a palestra. É uma beleza assistir mais uma vez a nossa conferência. Muito boa. Muito obrigada, Blau. Professora Miriam. Está sem som. Desculpe. Só mais uma cumprimentar a Leonor, eu adorei ouvir. Eu tenho uma certa curiosidade a respeito da tua escolha dos temas que tu falas, porque me parece que não começa pela doença, porque não imagino, quer dizer, a menos que tu expliques o porquê o tracoma, por que isso? Eu imagino que seja a partir dos imigrantes
e que daí tu vais ver o que acontecia mais com os imigrantes, quer dizer, imagino eu, que tenha sido isso. Mas muito interessante, eu queria saber se tu já mapeaste outras doenças nos imigrantes. Bom, não é só de imigrantes, casualmente essa, né, a gente fala que depois não se torna mais só de imigrantes. Como eu fiz meu mestrado, doutorado, eu falei para vocês sobre imigrantes, no caso de médicos, né, italianos. Então, a partir disso, eu comecei a ver a presença da doença que aparecia. Havia muitos oftalmologistas, a oftalmologia era muito importante na Itália, como a radiologia, as duas, né? Bom, foi daí. Mas, por exemplo, eu fiz estudos sobre a peste bubônica no Rio Grande do Sul, a influência no edifício Malakoff, para quem se recorda do edifício, né? Foi um dos primeiros arranha-céus de Porto Alegre, que foi demolido no final dos anos 50, e que tem uma infestação, de ratos, e tem indivíduos que morrem lá com peste bubônica. Então, na doença, lá em Santa Maria, quem é do interior sabe, foi muito severo lá também a febre, a peste bubônica, as pessoas chegaram a fugir da cidade e tudo mais. Agora eu estou fazendo uma pesquisa sobre malária no Rio Grande do Sul. Então, que a gente sabe que nós tivemos malária, teve, né, principalmente na região de Torres, depois, mas também tinha malária em outras cidades dispersas. Então, assim, eu sempre gostei dessa, porque a doença infecciosa é uma que a gente pode ter informações, né? Infelizmente, as outras doenças, a gente tem pelos arquivos rio-grandenses de medicina, essa revista, e a revista dos cursos também, a gente pode estudar outras doenças. Mas, então, é uma coisa que me interessa muito, como é que se desenvolve essas questões de epidêmicas, né, na cidade, no estado. Sim, e agora que tu mencionaste os arquivos rio-grandenses de medicina, existe alguma coleção em algum dos nossos museus? Bom, os arquivos a gente pode até entrar, acessar, eles são digitalizados. Eu não acredito. As entradas por onde, Leonor? Bom, pode entrar pelo Museu da História da Medicina, né, Bono? Já entra direto, folheia todo. Pena que ele não tenha um sumário de tudo, seria muito bom. Então, tem que folhear revista por revista. Então, tu tem um acesso direto. Sim, esses dias eu até questionei o Bono, pode responder, se existiria lá no MUN algum exemplar, o exemplar número 1 dos arquivos rio-grandenses de medicina, que foi a primeira revista, né, nossa. Sim. Ela vai até 1930 e quase 1940. Então, teve muita coisa. Muito obrigada, Leonor, foi um prazer realmente te ouvir, e eu acho que aquilo que o Prats levantou é uma coisa muito pertinente, tu tens que começar a cultivar essa ideia e muito brevemente, tá, fazer algo a respeito, porque vai ser muito bom, e não muito bom para ti, vai ser muito bom para nós. Muita honra que eu escuto vocês falando sobre mim. Muito obrigada. Bom, eu só queria dizer que eu escrevi 2 artigos que foram... Um foi publicado na Itália, lá na revista de História da Itália, e o outro está publicado até numa revista de Pelotas. E a partir, eu acho, desse texto, que mais ou menos foi o que eu falei hoje, claro, não tinha tempo para falar tudo, vai existir um tipo de dicionário de doenças do Brasil, e me convidaram para fazer esse verbete. Então, eu fiquei muito honrada. Um verbete sobre tracoma. Eu não sou especialista da área médica, mas parte do estudo, né, que eu fiz sobre a doença, sobre a repercussão da doença, no caso. Paulo Prats, tu está sem som. Está sem som. Som. Eu só queria chamar a atenção da face do esposo da doutora Leonor, a satisfação. Bom, você já conhece. De ter a esposa falando com uma maneira tão brilhante como a Leonor fala. Vocês têm que reparar o rosto
do acadêmico Gilberto. Não. Bom, depois de 40 anos, né? Graças a Deus. Ó, Sérgio de Paula Ramos. Olha, primeiro, agradecer. A tua conferência foi uma delícia de ouvir, né? E uma curiosidade que bateu em mim foi essa coisa da utilização da urina de criança, né? Por que será que é urina de criança? E aí me lembrei, nós estávamos na Índia, e quando eu visualizei uma fila tipo SUS, né? E a curiosidade é que todos tinham uma canequinha na mão, né? E aí eu perguntei para o Gui o que era aquilo, né? Era que estavam indo para o ambulatório coletar urina da vaca sagrada, né? Para poder tomar, e isso era um tratamento. Então, a urina tem alguma coisa aí que precisa ser melhor estudada, né? Sérgio, e tu não achaste interessante uma menção que a Leonor fez num slide de que eles trancavam também os alcoolistas? E os toxomanos, aquilo foi especial para ti, Sérgio. Eu só queria saber como eles faziam o diagnóstico. Em alguns locais continuam trancando os alcoolistas e os independentes químicos. Viu? Não, mas como é que eles chegavam no porto lá? Eles estavam, já vinham bêbados? Como é que... Eu sabia. Sabe, nós falando sobre doenças, tinha a cólera, teve a história de um navio que veio da Europa, que os que estavam nesse navio ficaram com cólera, e o navio não foi, deixaram desembarcar no Rio de Janeiro e voltou para a Europa, quer dizer, morreram quase todo mundo, era considerado quase um navio fantasma, então só para... Não foi... O Gilberto quer falar. Gilberto. Eu queria sugerir à minha querida Leonor que, numa outra oportunidade, ela falasse também sobre aquele episódio da febre tifoide do Colégio Militar, Leonor, que você me contasse. Sim, aí foi que eu estudei também sobre a febre tifoide, que o poço que eles pegavam água no colégio para os alunos estava contaminado. Foi um dos problemas, né, que os poços na cidade, para as pessoas se abastecerem, era por água, não havia ainda hidráulica, então, conforme a área, eles tinham que fazer controles para ver se estavam contaminados ou não. Então, teve um caso de uma epidemia no colégio militar, né, com febre tifoide, que atingiu as crianças e os professores. Crianças, estou dizendo, era na época, né, adolescentes, né, com febre tifoide. Leonor, tu falastes aqui no início, na época do início do século XIX, que era uma época, vamos dizer assim, positivista, né, em que qualquer um podia ser médico, era só chegar e dizer eu sou médico. Tu acha que isso teve influência, ou pode ter algum tipo de situação que, pelo fato de ter esses amansa-burros por conta que se disseminavam por aí, sem precisar de diploma, que isso poderia ter piorado a situação? E, por outro lado, esse médico italiano, e que deu a briga com o Brito, ele preconizava um tratamento de eletrólise. Tivesse ideia do que poderia ter sido isso? Né? Ou não? Não, assim, sinceramente, eu não me entrei assim como que seria eletrólise no olho, eu não consegui ter essa informação, tá? Mas ali falava que tinha rádio, que faziam sessões de rádio, talvez para cauterizar, né, as lesões, conforme Marcon falou, né? Então, isso assim, exatamente o que era, não tem essa informação. Só que a gente sabe, né, isso que o Victor de Brito falava, que vinham os indivíduos do interior que tinham passado por esses os chamados médicos licenciados, né, seriam os charlatões. Então, imagina os tratamentos que eram oferecidos. Bom, não tinha nada, não tinha ninguém, era o que eles recebiam, né, médicos. A gente sabe que, assim, as distâncias que tinham do interior, assim, de vez em quando, para ter um atendimento, as pessoas tinham que andar até em torno de 50 quilômetros antes da década de 20,
os deslocamentos sem médico. Então, tudo foi possível naquele período, muito trágico para nós, eu acho. Só não pode chamar de charlatões. Como? Tu não pode chamar de charlatões porque eles eram legalizados. Eles eram oficialmente legalizados. Mas agora, sabe o seguinte, quando eu fui procurar que não existe a documentação sobre a diretoria de higiene, é muito espalhada, pouca. Então, assim, o que aconteceu com os médicos estrangeiros? O certo é eles terem chegado no Brasil, no Rio Grande do Sul, se inscritos na diretoria de higiene. Eu não estou falando nem da revalidação de diploma, tá? Mas a gente vê que, quando veio a lei da consolidação da medicina, eu acho que em 1932, houve em massa uma inscrição da diretoria, diplomas se registraram. Então, isso foi uma coisa bem importante. A gente vê que mesmo os que estavam há 20, 30 anos no Brasil, não tinham feito o registro. Então, isso, dizer que era obrigatório é meio relativo, porque a gente vê o número grande de indivíduos, de médicos diplomados com diploma, que fizeram a sua inscrição tardiamente. Então, a gente sabe, oficialmente, o fulano de tal era médico, sim, era médico, porque pela legislação positivista ele era considerado médico. A gente tem que dizer, isso está correto que falasse. Luiz Lavinsky. Bem, exemplo do professor Macron, eu cheguei no meio do filme, mas o que assisti realmente merece aplauso, aprendi bastante, mas me chamou a atenção uma coisa que me diz mais respeito. Eu nunca vi falar de impedir de um imigrante ser admitido por surdez. Tinha algum critério? Porque hoje, para mensurar e para caracterizar uma incapacitação, já é difícil, imagina naqueles idos. Como lesse sobre isso, eu gostaria de saber, que até teria o meu conhecimento a esse respeito. Não, pois é, não, isso foi que eu gosto muito de trabalhar com legislação, porque eu acho que é uma representação que a gente tem palpável da situação, né? Surdos mudos. Não sei como é que era feita o exame, né? Certamente do olho ainda, a pessoa com essa doença, havia os sinais, mas como é que eu identificasse uma pessoa era surda muda ou surda, né? Aí já é mais complexo, mas eu imagino que o exame feito devia ser uma pessoa, um indivíduo ali examinando se está descendo, não devia ser muito requintado o exame. Eles estavam à procura de algum motivo para espantar para mandar embora, né? Para não aceitar. Qualquer coisa já serviço também, poderia servir. Alguém mais gostaria de fazer comentários? Posso? Quem? Gilberto. Leonor? Alô? Oi, estou ouvindo, Gilberto. Leonor, no mundo, assim, nas universidades, aonde que tem história da medicina como disciplina do currículo de medicina, assim? Uma disciplina... Olha, nos Estados Unidos, nas faculdades americanas, todas as de ponta, que eu andei vendo, todas têm disciplinas, né, de história da medicina, na Europa também. Na Inglaterra tem isso. No Brasil? Sim, na Inglaterra. No Brasil não tem. Gilberto. Lá, sim, tem no coisas... Brasil, né? Não, oficialmente, pelo que eu sei, não existe. Tá. Assim, uma cadeira específica. Ali na UFSPA tem disciplina, só que... Eletiva. Eu lembre, ela é... Exatamente. Ela não é disciplina obrigatória, é eletiva, para qualquer curso. História da medicina. Pois é, eu sei, assim, que então, infelizmente, assim, as nossas aulas de História da Medicina começam lá em Grécia, Roma, e de repente fica por aí, e assim, umas 2, 3 aulas sobre História da Medicina, que é uma pena, porque essa situação peculiar do nosso estado, né, que comentamos há pouco, disso, a maioria dos alunos, hoje em dia, ninguém tem a mínima ideia sobre nossa história, sobre como é que foi, quem fez, como é que era. Então, tudo isso tem repercussões ainda hoje, né? Pode dizer. Na verdade, Leonor, não sabe nada nem da história, muito menos da medicina. Sim. É uma situação mais complexa.
Alguém mais quer fazer comentários? Muito bom. Tênis? Não, tudo bem, já comentei. Eu gostaria de fazer... Quero que ela inclua fígado. Fígado, tá. Vamos ver, na próxima. Nossa, o campo maravilhoso. Tá. E a loucura, a insanidade. Pois é, né? Como é que o louco estava entrando lá no porto e eu identificar se era louco ou não, né? Bom, depois de ficar meses, quer dizer, meses não, mas um período, um mês por aí dentro de um barco, naquelas condições, né, bem precárias, talvez os indivíduos fossem diagnosticados, não sei, brincando. Pior a loucura. Como a pessoa ia entrar com um certificado, sou louco, né? É meio complexo. Mas é o que está na lei, né? Eu gostaria de fazer um comentário, já ao final, que ele não é específico, é temático, mas para a gente conversar, Marrone, como fica interessante uma apresentação como esta, onde o palestrante usa de uma maneira inteligente o tempo e de uma maneira muito adequada o tempo, e que permite que todo mundo converse, questione, claro, que é ajudado pelo tema e pelo modo de apresentação do tema. Mas eu queria te dizer, assim, como temporalmente fica todo mundo mais feliz com essa postura do apresentador, que tu vês, nós estamos 7:10, todo mundo hoje resolveu conversar, nem que fosse só para elogiar, muito adequadamente, mas o gerenciamento da reunião é que foi muito legal também, além da qualidade da apresentadora e do conteúdo. Então, eu acho interessante a gente comentar isso, independentemente do tópico abordado. Bem, eu gostaria de agradecer a Leonor a excelente apresentação, a ilustração, os comentários, as informações que nós recebemos, o aumento do nosso conhecimento do passado, da história, né? E que, sem dúvida nenhuma, foi muito importante. Eu acredito que foi uma escolha muito sábia e feliz. Muito obrigado. Muito obrigada, Marrone. Também gostei muito de participar, de ser questionada por vocês, foi uma honra. Muito obrigada. Professora Miriam? Não. A senhora muito encerra. Contigo. Ah, bom, queres que eu encerre? Vamos encerrar, então, a nossa sessão, todos contentes, todos felizes, isso é uma coisa muito boa, aproveitem todos, pode ser, inclusive, para trabalhar o feriado de amanhã, né? Muito obrigado, Marrone. E até depois de amanhã. Leonor. Exatamente. E até dia 21, né? Dia 21, vamos comemorar. Claro. Tá. Um grande abraço a todos. Boa noite. Obrigado.